estatística descritiva, análise de dados, distribuição de frequências. A estatística descritiva, ela serve para descrever um conjunto de dados. Essa descrição pode ser da população ou pode ser de uma amostra. Mas como que a gente de fato consegue fazer essa descrição do conjunto de dados? Uma das maneiras de descrever esses dados é por meio da descrição do comportamento das variáveis. Em particular, descrevendo a ocorrência das possíveis realizações dos estados. Para tentar exemplificar isso para vocês, eu vou trazer um exemplo na próxima tabela. Aqui eu trago a distribuição de frequência do grau de instrução dos colaboradores da empresa fictícia na unidade de São Paulo. Portanto, consoante com o grau de instrução fundamental, médio, graduação, pós-graduação, nós podemos mapear o número de colaboradores em cada grau de instrução. Por exemplo, no ensino médio, nós temos 330 colaboradores. Quando nós conseguimos mapear a quantidade de indivíduos, de colaboradores em cada grau de instrução, nós chamamos isso de frequência absoluta. Agora, quando nós colocamos esses 330 colaboradores que têm o ensino médio em um total de 1.200, nós calculamos a frequência relativa daquele estado. Portanto, 330 colaboradores que têm o ensino médio, eles representam 27,5% do total de colaboradores no ensino médio. Então, em uma coluna nós temos a frequência absoluta, que é o número de indivíduos, e na outra coluna nós temos a frequência relativa, que é aquele número de indivíduos em relação ao total de indivíduos da empresa. Como vimos, existe a frequência absoluta e a frequência relativa para descrever a distribuição de frequência. A distribuição absoluta, embora ela mostre o número de indivíduos, e muitas vezes isso já é muito importante para a nossa tomada de decisão, mais interessante é quando nós utilizamos a frequência relativa, porque ela permite comparações entre realidades com a mesma estrutura. Então, para tentar exemplificar isso para vocês, considerando a unidade de São Paulo, eu vou apresentar agora, na próxima tabela, como que é o grau de instrução para a unidade do Rio de Janeiro. Nesse exemplo, eu trago a distribuição de frequência do grau de instrução dos colaboradores da empresa fictícia, mas agora no estado do Rio de Janeiro. São os mesmos graus de instrução, portanto, fundamental, médio, graduação e pós-graduação, e também nós colocamos aqui a frequência absoluta e a frequência relativa. Mas percebam que agora o número de indivíduos total no Rio de Janeiro é diferente do número de indivíduos total em São Paulo. E o número de indivíduos com ensino médio no Rio de Janeiro também é diferente do número de indivíduos com ensino médio em São Paulo. E aí, se a gente comparar diretamente o número de indivíduos, portanto, a frequência absoluta, 160 com 330, a gente não consegue de fato comparar as duas estruturas, porque o número de colaboradores no Rio de Janeiro é menor do que em São Paulo. E nesse caso, faz mais sentido nós compararmos a frequência relativa. Então, em estruturas parecidas, nós podemos, como foi aqui o grau de instrução, nós podemos utilizar a frequência relativa para fazer esse tipo de comparação e aí sim tomar a nossa decisão. Então, como é que a distribuição de frequência consegue nos ajudar na tomada de decisão? Acompanhem este exemplo. Suponha que na unidade de São Paulo o presidente da empresa queira aumentar a capacitação formal dos seus colaboradores. A partir daqueles dados disponibilizados na tabela, quais recomendações você forneceria ao presidente? Eu quero mostrar para vocês nesse exemplo que uma parte é justamente nós conseguimos consolidar em tabelas. Então, colocar lá a distribuição das frequências em tabelas. Frequência absoluta, frequência relativa. E a partir disso, a gente consegue tomar decisões gerenciais. Então, exemplo,
do que nós poderíamos recomendar ao presidente da empresa. Então como nós temos colaboradores com ensino fundamental e nós queremos passá-los para ensino médio, nós podemos adotar aqui na nossa empresa, por exemplo, flexibilidade de horário. Nós podemos adotar um programa de incentivo àquelas pessoas que queiram fazer. Se nós estamos pensando, por exemplo, na graduação, tentar aumentar a formação dos nossos colaboradores para uma pós-graduação, nós poderemos pensar, por exemplo, em cursos que são oferecidos in company, dentro da nossa empresa. Então percebam que são tomadas de ação gerencial, mas que essas tomadas elas surgem a partir das frequências absolutas, frequências relativas. Então, percebam como que, de novo, os dados nos ajudam a tomar essas decisões melhores. Essa é a relação que existe entre os números e as decisões que nós estamos tomando. Por outro lado, existe um caso em particular que merece o nosso interesse, que é o caso das variáveis quantitativas contínuas. Então, como que nós fazemos a distribuição de frequência das variáveis quantitativas contínuas, justamente porque elas podem assumir valores muito quebrados. Então, merece esse tratamento diferenciado. Uma das maneiras de nós resolvermos, e é a melhor delas, é a divisão em classes. Então, essas divisões nós vamos pegar faixas. Se a gente considerar, por exemplo, uma variável do tipo salário, que ela pode aparecer muito quebradinha, né, com vários centavos, ao invés de nós trabalharmos com cada número, nós conseguimos juntar, aglutinar um conjunto de números no que nós estamos chamando aqui de classes. Tá? Então, nós vamos separar um conjunto grande de dados em faixas, em classes. E essas classes, elas podem ser feitas por meio da experiência do pesquisador, né, e principalmente quando esse pesquisador, esse profissional, ele conhece muito do assunto, ele já tem uma ordem de grandeza de quantas classes ele pode atribuir. Então, a gente pode pensar em classes de renda, né? A gente pode pensar em classes de salário, tá? E esse número de classes que vão ser feitas depende um pouco de quanto que eu quero em termos de discriminação. Então, um número excessivamente pequeno de classes pode levar a perda de informação. Então, é como se eu classificasse salários em quem ganha até R$6.000 e quem ganha de R$6.000 para cima. Vejam que em cada grupo, né, de 0 a R$6.000, eu posso incluir pessoas com salários muito diferentes. Então, eu tenho pessoas muito diferentes, né, indivíduos muito diferentes, dentro da mesma classe. Isso, em termos de perda de informação, isso é muito ruim. Tá? E um número também excessivamente grande de classes leva à discriminação em excesso, no seguinte sentido: se eu vou colocar os salários todos não mais em 5 classes, mas eu vou colocar em 500 classes, ou seja, fica tão discriminado que eu também não consigo consolidar, aglutinar a ponto de tomar algum tipo de decisão. Para mostrar para vocês um exemplo de como que a gente pode criar classes a partir de uma variável contínua, quantitativa contínua, eu vou trazer mais uma tabela para a nossa análise. Então, no mesmo exemplo de distribuição de frequência de salário dos colaboradores da empresa em São Paulo, eu trago agora os salários. Então, os salários, eu dividi aqui em 5 classes de salários. Até 1999 com 99, até 3.999 com 99 e assim sucessivamente. Então, eu dividi aqui em 5 classes de salário. Novamente, os conceitos de frequência absoluta e frequência relativa, frequência absoluta é o número de indivíduos com aquela classe de salários. Por exemplo, o indivíduo que recebe de 2.000 a 3.999 são 305 indivíduos. Esses 305 indivíduos, num total de 1.200, eles representam 25,42%. A lógica de construção da frequência absoluta e da frequência relativa é muito parecida com o que nós discutimos anteriormente. Mas nesse exemplo eu quis mostrar para vocês como é que a gente pega uma variável contínua, quantitativa contínua e divide em classes. Da mesma feita, a gente consegue calcular frequências absolutas e frequências relativas, uma vez que a gente tenha essas classes bem definidas. A lógica de construção da frequência relativa e da frequência absoluta é muito parecida com o que nós vimos anteriormente. A frequência absoluta considerando o número de indivíduos em cada uma das classes
e a frequência relativa é esse número de indivíduos em relação ao total de indivíduos, dando ali um percentual. Portanto, a construção ela é muito parecida. E concluindo esse material, a parte mais importante é nós entendermos que a distribuição de frequências e tabelas que são relativamente simples de serem construídas, elas já nos ajudam bastante na nossa tomada de decisão. Tá? Então, um conjunto grande de indivíduos, eles podem ser sintetizados, consolidados em distribuições de frequências e isso a gente já consegue utilizar como base para tomar nossa decisão. Faço votos para que a gente consiga utilizar, para que vocês consigam utilizar distribuições de frequência no dia a dia de vocês para que tomem decisões melhores. Bons estudos!